Olá, Débora. Alex? Oi, tá me ouvindo? Estou te ouvindo, tudo bom? Tudo bom, boa noite. Boa noite. Esperar o pessoal ir entrando. Acho que só o meu fone que não está É, pegando. seu fone tá um pouquinho baixo. Seu Não áudio tá? tá um pouquinho baixo. Alô? Melhorou, Melhorou um Débora? pouco. É, Ah, melhorou um pronto. pouquinho, mas ainda tá um pouquinho baixo. Só fala um pouquinho mais alto. Ok? Uhum. Pessoal, vocês estão ouvindo bem a gente? Manda um ok aí. Oi, Valéria. Oi, Álvaro. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite, Célio. Olá, Daniel. Boa noite. Vamos aguardar só mais um minutinho pro pessoal ir entrando. Não tem problema. Oi, Gabriel. Esse tem que assistir. Esse tem que assistir. Oi, dona Márcia. Boa noite. Que bom te ver. Boa noite, Davi. Seja bem-vindo. Bom, gente, acho que a gente já pode ir iniciando, pelo menos a gente já vai se apresentando, né? Para quem não viu as outras lives e não me conhece, meu nome é Débora Giotti de Paula, eu sou advogada e bacharel em Ciências Contábeis, tenho LLM em Direito Tributário e Contabilidade Tributária pelo IBMEC Rio, e eu sou mestre em Direito pela Universidade Católica de Petrópolis. E hoje o nosso convidado é o Alexander, né? A gente chama de Alex. Ele vai se apresentar aí para vocês. Ok. Boa noite a todos que estão chegando aí. Meu nome é Alexandre Albertoni, eu tenho 30 anos de contador, tenho trabalhado na Tecol Consultoria, e a gente hoje vai trocar um pouco de experiências, né, daquilo de tudo que a gente vem carregando durante a história. Sou bacharel em Ciências Contábeis, já há mais de 30 anos, quase 30 anos. Estou me graduando agora em especialização em Controladoria e Finanças e sou gerente na área contábil na Tecol Consultoria, tá bom? Hoje a gente vai trabalhar um pouco sobre imposto de renda. Muitas dúvidas, a gente tentou filtrar um pouco, né, sempre as dúvidas que os clientes têm sobre imposto de renda. A Débora vai dar uma pincelada aí e a gente vai conduzir os trabalhos aqui. Podem fazer suas perguntas, né, fica à vontade. Se a gente não puder responder agora, depois eu vou deixar o meu e-mail. Pode mandar também por e-mail as perguntas e nós teremos o maior prazer em responder, tá bom? Boa noite. Vamos lá, Débora. Exatamente. A gente vai dar primeiro uma pincelada em algumas mudanças que ocorreram nesse imposto de renda da pessoa física 2020. Depois a gente selecionou algumas das principais perguntas, né? Normalmente, o que os clientes perguntam para a gente. A gente vai fazer, eu vou fazer para o Alex essas perguntas, ele vai responder. Mas isso aqui é um bate-papo. Então, assim, quem tiver alguma pergunta, pode mandar aí que a gente vai respondendo durante toda a live.
E igual o Alex falou, se a gente não souber responder agora, ele vai depois passar o e-mail e a gente dá essa resposta. Mas é importante vocês interagirem com a gente, né? Acho que imposto de renda é um assunto que gera muito interesse, muita curiosidade, afeta todos nós. Então é importante que a gente tenha essa interação com vocês, beleza? Bom, iniciando, como a gente disse na última live, que a gente falou daquele monte de medida tributária que foi adotada durante o Covid-19, um dos impostos que foram afetados foi o imposto de renda pessoa física. Isso porque a declaração do imposto de renda pessoa física, que o prazo era dia 30 de abril, este ano ele foi excepcionalmente prorrogado para o dia 30 de junho. Então, essa foi uma das medidas adotadas, né, medidas tributárias adotadas durante o Covid-19, justamente para alargar esse prazo, né, para o contribuinte ter mais tempo de se preparar para entregar a declaração de imposto de renda. É importante a gente lembrar que, embora tenha prorrogado esse prazo para entrega da declaração, não prorrogou o prazo de restituição. Então, aquele cronograma que estava programado antes dessa prorrogação, ele se manteve. Então, vão ser 5 lotes, me corrija se eu estiver errado aí, Alex, Não, 5 tá lotes perfeito. que vão acontecer entre o mês de maio e o mês de setembro. Então, isso não afetou. O que só prorrogou mesmo foi o prazo para declaração. Lembrando, quem que tem prioridade, né, para receber a restituição? Normalmente são os idosos, portadores de deficiência, né, mental, moléstia grave, tem a questão do magistério, né, cuja maior fonte seja o magistério, e o principal, os que declararem primeiro recebem primeiro. Então, depois que tiver essas prioridades, a gente tem essa regra. Por isso que a gente fala que é tão importante, né? A gente fica muito no pé dos nossos clientes para não deixar para a última hora, porque além de você receber primeiro, você tem tempo de ver com calma todos os documentos, o que você precisa resolver. Por isso que a gente sempre bate o martelo, a gente começa lá no Tecol bem antes, a já mandar circular para os clientes para justamente não deixar para a última hora. Uma outra alteração que teve esse ano foi no caso do INSS das empregadas domésticas. O que acontece? A partir desse ano, né, e já serve para o exercício passado, não vão ser mais poder abater do imposto de renda o valor que antigamente era batido, que se não me engano, acho que era 1.232, E acho que era isso. 32. Isso. Isso mesmo. Então, essa foi uma mudança importante, né, que acaba afetando bastante os contribuintes, e a gente teve essa mudança de regra nesse ano. E a última aqui que eu vou falar, que o Alex vai explicar melhor para vocês, foi a questão da doação dos fundos ao direito da criança, do adolescente e do idoso, que poderá ser feito diretamente na declaração do imposto de renda. Aí eu queria que o Alex explicasse melhor para a gente como é que pode ser feita essa doação, como que funciona. Ok. Então vamos lá então. Quando a Débora fala que o prazo mudou, né? O prazo ele era no dia 30 de abril, ele foi para o dia 30/6, devido ao Covid. Então, 60 dias o governo prorrogou o prazo. O pagamento também do imposto também foi prorrogado. Então, quem tem imposto a pagar, pode pagar o imposto até o dia 30/6, a primeira parcela, e a divisão será em 8 parcelas ainda. Então, nós temos esse ano uma excepcionalidade, que quem for pagar imposto de 8 vezes, ele vai até janeiro de 2021. Né? E as cotas, o mínimo que se pode dividir em cotas é R$50 cada cota. Então, se você fez R$99, você vai ter que pagar essa cota integral, porque ela não é dividida e não dá menos do que R$50. E a cota não pode ser inferior a 50, né? A cota não pode ser inferior a 50, isso aí. Quando a Débora fala do fundo, né, da criança e do idoso, né, todo contribuinte, você pode destinar 6% do valor do imposto que você deveria pagar, né, antes das compensações, e você pode destinar 6%. 3% para a criança e 3% para o idoso. O sistema é bem simples, tá? Se você for fazer a doação, você tem que comunicar isso ao seu contador. Espero que seja conosco. Mas você fazendo isso, você vai estar... primeiro que você vai estar abatendo esse valor do seu imposto. Então, se você pode abater, o seu ganho é maior, né? Porque você está fazendo uma doação. Então, esse tipo de doação, você pode ter
o abatimento, né, no seu imposto de renda e você tem uma restituição maior do seu imposto, ok? O sistema é simples, você vai lá nas doações, né, ao direito da criança e do idoso, né, faz lá, o sistema já faz o cálculo automático para você, você não precisa de fazer nenhum cálculo específico, o sistema é bem complexo, mas bem seguro nessa parte, então você pode já destinar parte desse valor, né, a esses institutos. Lembrando que o pessoal sempre fala que o contador é o último a entregar o seu imposto de renda, né? É verdade. Eu acho que é um pouco de mentira, porque eu já entreguei a minha e estou Eu só também já aguardando a entreguei a minha. restituição. Já entregou a sua também, Débora. Mas aí a gente começa a trabalhar, né? Infelizmente, as empregadas domésticas não vão poder ser abatidas mais o valor de 1.232. Essa é uma perda para quem já tinha uma empregada, né? Porque poderia abater somente uma empregada no ano de 2019. Então, esse ano você não pode mais abater a parte patronal da empregada doméstica. Então, quem tem empregada doméstica, infelizmente, desse ano não vai poder abater, né? Mas, às vezes, as pessoas sempre me perguntam, poxa, eu não cheguei ao limite, né, para poder declarar imposto de renda, que a declaração que se você tiver 28.559,70 reais acumulado durante o ano, você está obrigado, né, a estar declarando imposto de renda. Mas o que acontece? Às vezes você ganhou 12 mil e teve retenção de imposto. Você está obrigado a declarar? Não. Mas seria bom que você declarasse. Por quê? Se você ganhou 12 mil reais, teve uma retenção de 100 reais, ou 200 reais, ou 300 reais em algum mês por causa de algum pique do seu salário, seria bom que você declarasse. Por quê? Porque nesse caso você vai declarar e vai ter esse valor sendo restituído na sua conta bancária. Toda restituição ela é feita em conta bancária, né? Então, o que valor de retenção, então você precisa declarar. O que você precisa? Primeiro, trazer todos os seus bens para que o seu contador possa fazer a sua declaração. Como? Contratos de compra e venda, né? O carro de quem você comprou, a data que você comprou, o valor de quem você comprou e o CPF dessa pessoa. Então você precisa desses 4 dados, né? Para que você possa preencher tanto a parte de bens móveis, como do carro, motocicleta, né, iate, jet ski, tudo isso você tem que declarar no seu imposto de renda. Inclusive as suas contas bancárias. Nós da Tecol sempre declaramos todas as suas contas bancárias. Existe um limite para você não declarar a sua conta bancária, mas a gente aproveita para declarar todas para poder mostrar para o fisco a sua movimentação. Mostrar não, né? Porque o fisco já conhece a sua movimentação. Ele só quer saber se realmente é aquilo que você tem, ok? Então, Alex, você que teve... Oi? Desculpa. Só porque o Pode Luiz está falar. perguntando, o prazo foi prorrogado para 30 de junho e a restituição começa em maio. O governo vai começar a restituir antes do prazo final para entrega? Sim. A gente até pensou no momento que teria uma prorrogação dessa restituição, mas o governo decidiu manter. Então, vai começar, mesmo tendo prorrogado a declaração para ser entregue até 30 de junho, vai prorrogar a restituição dos que entregarem antes, né? Os que entregarem antes, tá? Então, nesse prazo aí, dia 29 de maio, começa a pagar aquilo que a Débora já falou, né, com muita propriedade lá no início. Professores, né, doentes, né, quem tem acima de 65 anos, esse pessoal recebe primeiro. Não conte com a sua restituição sendo a primeira, que você não vai receber. Você só vai receber, talvez, no segundo lote, daí para frente, através do seu prazo de entrega, tá? Existe um prazo de entrega também, então, quanto mais rápido você entregar, mais rápido vai ser restituído, ok? Se você também recebeu rendimentos isentos ou não tributáveis, né? O que são os rendimentos isentos e não tributáveis? Uma distribuição de lucro ou um fundo de garantia, né, que você tenha numa sua rescisão, um PDV, que é uma demissão voluntariada que você escolheu sair da empresa, superior a 40 mil. Então, você teve esse tipo, né, não é rendimento tributável, é um rendimento isento, então você está obrigado também a declarar seu imposto de renda. Teve posse, né, ou de propriedade de bens, de terra nua, ou superior a 300 mil, você também está obrigado, tá? Essas são algumas condições, tá?
passou, se você morava no exterior, passou a morar no Brasil, se tornou residente no país, você também tem que fazer a sua declaração de imposto de renda. Inclusive, se você foi morar fora do país, né? Se foi somente por um intercâmbio, ficar ali 2, 3 meses, ok, você vai voltar, não precisa, você faz aqui no Brasil. Agora, se você foi para fora, né, e vai morar fora do Brasil, você tem que fazer a sua declaração definitiva de saída do país para que você depois declare suas rendas lá, Que tá? também foi Você prorrogada, né? que também tudo isso foi prorrogado, tá? 30 E de junho. obteve receita bruta, né, rural, no valor superior a 142 mil. Então, se você teve, né, uma receita bruta da atividade rural, com compra e venda de gado, né, superior a 142, você também está obrigado, ok? Então, os documentos necessários são os informes de rendimento bancário, os informes das empresas onde você trabalhou. Se você trabalhou em 2 empresas, traga os 2 informes de rendimento, distribuição de lucro que já fica dentro do próprio rendimento, tá? As notas de compra e venda de gado, né? Porque quem não sabe, né, o gado você tem que ter uma nota fiscal, né, da compra e da venda do gado, então você precisa também. Se você fez aplicações no mercado, né, como day trade ou outros mercados de renda variável, você também precisa também estar apresentando isso para a gente. No fundo, você precisa trazer toda a sua documentação, né, e a gente seleciona isso, né, as suas despesas médicas, plano de saúde, Unimed, né, Plástico. Estou citando nomes assim porque fica talvez mais fácil de você compreender. Então, Quem sempre que investe você também, né, Alex? É quer investe em importante. bolsa de valores, né, que eu falei no Isso, day trade, né, isso tudo tem que ser então apresentado. tudo tem que ser apresentado. Eu sempre falo o seguinte: você vai no médico, peça nota fiscal. Por quê? Porque você vai ter como, né, uma nota fiscal, Comprovar. ou no caso de clínica, ou então recibo, porque vai juntando isso, monta um saquinho dentro da sua casa, ou um envelope, guarda isso, porque na época do imposto de renda fica muito mais fácil de você estar trazendo isso para a gente, ok? Alex, Também tem uma pergunta. Oi, isso. pode Da falar. Valéria, né? Pode falar. Qual que é da Valéria aí? Fala aí para mim que Ela eu perguntou, pulei quem aqui. já declarou e tem um imposto a pagar e informou débito em conta no dia 30, como fica? Parece que a Receita ela já vai prorrogar automaticamente. Então, quem fez esse Vai. débito em conta vai ser o novo prazo. Então, ele vai cair no Isso. dia 30 de junho. Não é isso? Não precisa, isso aí. Não precisa fazer declaração retificadora, não. Não, não Você já fez, precisa fazer a nada. Receita já não precisa fazer nada. A Receita já entende que o pagamento será no dia 30/6. Por isso que ele está até atualizando o sistema, acho que já é a 6ª ou 7ª É. atualização já do sistema, tá? Também teve uma pergunta aqui de se os dividendos oriundos de renda variável devem ser declarados. Sim, tem que ser declarado. Todos esses dividendos, né, oriundos de renda variável, né, de aplicação em mercado futuros, em mercado de bolsa de valores, todos esses valores têm declarados. Existe uma aba específica, né, para quem trabalha com day trade ou com operações em bolsa ou com operações em ouro, tem que ser declarado. Inclusive que muita gente não declara. Viaja para o Uhum. exterior, compra-se dólar, né, numa transação, a gente sempre fala numa transação, né, certa. Você viaja para o exterior, quando você volta com alguns dólares que você não troca. Você tem que informar isso na sua declaração de bens, a quantidade de dólares ou a quantidade de qualquer outra moeda que não seja a brasileira, né? E você tem que declarar isso sim, Priscila. Ok? Ô, Alex, uma pergunta que muitos clientes fazem é assim, por ele ser titular de uma empresa ou por ele ser sócio, isso por si só obriga ele a declarar o imposto de renda da pessoa física? Olha, já tem uns 5 anos que não é mais obrigado a declarar o imposto de renda quem é sócio de empresa, que ele não tenha caído nessas modalidades que a gente colocou, né? Isenção de 40 mil, distribuição de lucro. Mas por cautela, né, a gente sempre tem colocado o seguinte: faça a sua declaração. Por que fazer a sua declaração de imposto de renda? Hoje você tem uma empresa, você não está declarando imposto de renda, mas amanhã você precisa comprovar uma renda. E todas as empresas, às vezes, precisam, para se manter um cadastro no banco, a primeira coisa que o banco vai te pedir é a declaração de imposto de renda. Né? Uhum. Então, como é que você vai comprovar a sua renda? Não adianta você ir com os contra-cheques, não adianta você ir com outra forma, eles vão pedir a declaração de imposto de renda. E aí você vai ter que fazer, né, a sua declaração de imposto de renda, e aí você tem uma multa se você não fez no prazo devido. Se você não fez a sua declaração de imposto de renda no dia 30/6,
a sua multa ela é R$ 165,74 ou 2% do valor devido. Então, se o seu valor lá foi R$ 10.000 que você tinha que pagar de imposto, né, do imposto já tributável, e você não transmitiu, 2% de 10.000 vai dar R$ 200, né? Então, você vai ter que pagar os 200 e não 165,74, tá? Então, faça a sua declaração de imposto de renda. É melhor você fazer, porque com certeza os bancos vão te cobrar dessa forma, ok? Uma Mais dúvida alguma, também Débora? que é muito comum, eu vejo muitas pessoas perguntarem, é se existiria um limite de idade para obrigatoriedade de declarar o imposto de renda e também se o contribuinte com doença grave, se ele estaria obrigado ou não a fazer essa declaração. Todos estão obrigados a declarar nessas condições que a gente colocou, tá? Isso acontece muito. A pessoa fala, eu já tenho 65 Acho anos, que não eu precisa não mais. mais preciso, já estou velho, né? E eu não sei o que define limite de idade de ser velho ou não, né? Os 65 anos, você é obrigado a declarar se você tem renda, né, que prove que você teve uma renda tributável superior a 28 ou retenção, né, você é obrigado a declarar, mesmo que você tenha, a pessoa tem às vezes uma doença grave e fala, eu não preciso mais declarar. Uhum. Lembrando, Débora, que muitas das vezes as pessoas têm uma doença grave, fazem um plano de saúde, não se aposentam e falam, olha, eu tenho doença grave, eu tenho abatimento no imposto. Né? Lembrando que a doença grave, ela tem que ser para um laudo pericial, tá? Uhum. Não adianta nem o laudo do SUS, tem que ser um laudo pericial para que a pessoa possa comprovar, né, que Verdade. realmente é portador de uma moléstia grave e aí sim ele passa a ser a isenção. E tem uma Tá? lista, né, de quais Tem seriam uma essas lista, moléstias graves, tem que ver se sim, enquadra. se enquadra, né? Lembrando que quem completa 65 anos de idade, ele tem já uma isenção do governo de 24 mil uns quebradinhos, tá? Isso ele já fica isento. Qual é o problema disso? A pessoa completa 65 ou então menos, né, com 53 anos naquele período anterior, se aposenta, ganha ali o salário mínimo, que dá 11 mil, 12 mil por aí, e aí ele continua trabalhando, porque com 50 anos a pessoa continua com muito vigor ainda para trabalhar. E Uhum. recebe aí mais R$ 2.000 de salário. Então o salário fechou em 24, só que ele se esquece que ele tem uma aposentadoria de 11. A Receita ela não olha uma aposentadoria de 12 e o seu salário de 24. Ou ela olha o valor de R$ 36.000 tributáveis. Por isso que muita gente começa a trabalhar, aposenta e fala, por que eu tenho que pagar imposto de renda? Nós tínhamos um caso lá na Tecol assim. A pessoa sempre me procurava, por que eu tenho que pagar imposto de renda? Porque a Receita ela não olha os 24 separados e os 12, ela olha os 36. No programa do imposto de renda, ela olha o total da renda. Se você teve 4, 5 fontes de renda de 11 mil, você vai fechar 44 mil, você está na base tributável, nenhuma das rendas te descontou nada, quando você faz o imposto, a Receita vai lá. Por isso que a declaração chama declaração de ajuste Ajuste ao imposto de anual. renda. Você vai ajustar a sua renda ao imposto, ok? Alex, estão perguntando Oi. aqui para a gente, além daqueles documentos, né, que são necessários para apresentar, para fazer a declaração, quem tem filho, quais os outros documentos que eles precisam apresentar? Tá, quem tem filhos CPF, nome e data de nascimento, para comprovar a dependência. Lembrando que a dependência, ela tem que ser em uma declaração ou em outra, tá? Ou do pai ou Ou da da mãe? mãe, tá? Não pode ser no pai e na mãe, tem que ser ou um ou outro. E também tem uma outra coisa, sempre surge essa dúvida. A mãe paga o colégio, né? Mas o pai que quer usa como dependente. Então, se o pai usa como dependente, utilize ele como dependente e pode-se utilizar o colégio do filho que a mãe pagou na declaração do pai, tá? Não precisa ter essa vinculação. Se a mãe pagou, tem que sair na declaração do pai, não. Você pode juntar, porque a renda é do casal. Por isso que na declaração de imposto de renda, já há alguns anos, você contempla ali, ele pergunta, você é casado? Ok, qual o CPF da sua esposa? Né? Então tem que colocar ali para que possa a Receita entender que a declaração, são duas declarações separadas e você vai fazer a julgada, né? Olha, eu vou usar a dependência no pai, compensa, o pai vai ter uma restituição de 2 mil. Tem que Joga para fazer a uma mãe e verifica. simulação, né? Tem que fazer uma simulação
ir até uma simulação das duas separadas Isso que eu ia e das falar. duas juntas. Eu Né? ia Tem que perguntar se isso. juntar. Tem que Quando juntar as fazer a declarações. declaração em conjunto? Muitos É. casais perguntam: vale a pena fazer em conjunto? Vale a pena fazer separado? Eu acho que a Uhum. gente tem que sempre fazer uma simulação, né, Alex? Tem que Tem que ver fazer uma os dois simulação. casos. Tem que ver os dois casos. Hoje na Tecol, a gente, há uns anos atrás, a gente fazia isso muito manual, né? Até o próprio sistema da Receita fazia a gente fazer isso manual. Hoje já existem os softwares que fazem essa conjugação. Ele já dá E a a gente resposta, faz, né? já me dá a resposta, eu faço separado, entendeu? E ele me dá a resposta. O software é muito bom, você tem, mas sempre é bom ter um olhar do contador. Um Porque olhar softwares mais erram, crítico, né? né? Um olhar mais crítico, né? E a gente fazer essa separação sim, tá? Então, Mas pode no utilizar no caso do filho, seria só o CPF? CPF, nome e data de nascimento. E Precisa aí, dos no três. caso de escola, mas aí seria para abatimento mesmo, a dedução normal, né? Isso, Plano de escola, plano de saúde, saúde, ok. Tá? os Então demais. usou, tem dois filhos, pode usar os dois numa declaração do pai, ou os dois na declaração da mãe, ou Uhum, um filho na declaração da mãe e um filho na declaração do pai. Tá? uhum. Pode separar também os filhos, não tem problema nenhum. Não precisa que os filhos acompanhem a declaração. Se são 3 filhos, pode usar 2 numa declaração e um na outra, tá? Isso aí não tem problema. Lembrando sempre que tem que separar. Aí, no caso, as despesas médicas que acompanham o filho, né, vai para aquele filho, ok? Alex, a Renata está Oi. perguntando, ela falou que é uma dúvida mais específica. Para declarar despesa com educação no exterior, qual câmbio devo utilizar? O caso é de pagamento de mensalidade em euro. Como que ela faz a declaração dessa despesa? Olha, Débora, esse é um assunto mais específico, eu gostaria depois de responder isso por e-mail, tá ok? Pode me Aí, mandar, Renata. A nota, você tem como publicar aí, não tem? Gerência arroba DGP, né? D de Daniel, G de Giote, P de Paula, dgpcontábil.com.br. Pode me mandar a declaração, pode me mandar a sua dúvida, vou estar com a maior vontade de responder, tá bom? Tem mais alguma, Débora? a Rosiane está perguntando se tem que levar laudo na receita. Acho que ela deve estar falando do caso da moléstia, né? Não, o laudo, você não precisa levar laudo nenhum na Receita. A Receita, até então, ela só vai recepcionar a sua declaração de imposto de renda. Quem dá esse laudo, né, pericial, é o próprio perito ali do INSS, tá? Ele vai te dar esse laudo e ele vai, automaticamente, ele já vai comunicar isso ao SERPRO, né, ou então a DataPrev, para que quando ela receber o seu valor do seu informe junto ao INSS, o informe já vai estar lá moléstia grave. Então já vai vir no laudo, no informe de rendimento do seu benefício, já vai sair isso. Ah, mas não saiu. Então existe algum trâmite que não foi feito, né? Ou você tem o laudo pericial, mas vocês não comunicou isso, né? Tem que ir junto ao INSS e falar, eu preciso que o meu valor de isenção esteja dentro do processo, ok? Se não tiver, aí você tem que correr e ir lá no INSS e pedir para que eles possam rever esse valor, ok? Alex, uma dúvida também que é muito comum é qual que seria a diferença de fazer a declaração simplificada e a declaração completa? Qual que é a Boa, principal muito boa. diferença nessas duas modalidades? Muito boa essa pergunta, porque muita gente tem dúvida, tá, Débora? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas a minha declaração é tão simples de fazer e eu prefiro fazer simples do que fazer completa. Eles entendem de completa como complexa, né? E não é uma declaração Não é? complexa, né? Às vezes a declaração simplificada, ela dá mais trabalho do que uma declaração completa. Uhum. O que é uma declaração completa? A declaração completa é onde você vai informar tudo aquilo que você recebeu, todos os seus pagamentos, você vai informar toda a sua vida para a Receita, tá? A declaração simplificada, você também vai informar todos os seus dados, né? Só que na hora do abatimento, você não vai usar os filhos, você não vai usar o colégio, você não vai usar o seu plano de saúde, e a Receita vai te dar um abatimento de 20% do valor do cálculo do imposto. Então, você vai fazer a sua declaração de imposto de renda, verificar lá, poxa, eu tenho 20% para poder abater no meu imposto. Esses 20%, vamos fazer um exemplo prático.
Ganhei 30 mil no ano, tá? Tenho que pagar o imposto. Desses 30 mil, eu vou ter que pagar 15%, tá, Débora? E aí, desses 30, eu vou pagar 15, vai dar 4.500. O que a Receita faz? Eu pego os seus 30 e jogo 20%. Então, ele vai para 24 e tributo. 24, 15% de 24, isso vai dar o quê? Quase 3 mil reais. Então, vale a pena você declarar num processo simplificado, tá? O simplificado é abatimento de 20% do valor que você deveria pagar. Se os seus gastos forem superior aos 20%, utilize seus gastos. Se os seus gastos forem inferior a 20%, né, utilize só os 20%. Tá? Ok? Essa que é a declaração. Não existe uma declaração tão simples que se possa fazer. Tá? E não existe uma declaração tão complexa também que não se possa fazer. É somente um abatimento. Ok? Duas dúvidas, né? Muito comum. A primeira é a questão da venda de carro. Toda venda de carro é preciso declarar? Existe algum limite nesse valor? Como que funciona isso? Tá. Uma vez que você declarou o seu carro, né? O carro, ele é um bem, tá? Então, você precisaria declarar ele na sua declaração de imposto de renda, ok? Lembrando que as pessoas, às vezes, vendem um carro e falam, olha, vendi o carro na minha declaração, é só falar para o meu contador, vendi o carro. Não é dessa forma. Tem que pegar o recibo, né, onde ali vai constar os dados da data que você vendeu, aqueles 4 tópicos que eu coloquei, né? Que é CPF da pessoa, nome, CPF, nome, valor e data da venda. São as 4 modalidades que precisam ter para a gente poder. Eu não preciso do recibo, mas eu preciso dessas informações. Para quê? Além de lançar isso na declaração de imposto de renda, eu vou lançar na declaração de imposto de renda para quem eu vendi, né? E eu sempre oriento que quem faz a declaração tem que ficar atento ao seguinte, não é só na hora da venda, mas na hora da compra. Sempre é bom, hoje o sistema já me fornece isso, né? Não está tão rigoroso, que a gente achou que esse ano ia vir com a obrigatoriedade, ainda não está na obrigatoriedade, faz se quiser, né? Mas colocar a data da compra, né, de quem comprou, o CPF de quem comprou, isso já a Receita já está começando a contemplar isso. Por quê? Na hora da venda, você vai precisar de informar isso. Então, se você comprou um carro de 40 mil reais, tá? Normalmente isso não acontece, tá, Débora? Comprei um carro de 40 e vender por maior valor do que eu comprei. Isso quase nunca acontece. Isso tá? É bem raro. É bem raro. Mas o que acontece? Vamos colocar que você tenha comprado um carro por 40, né? E vai vender ele por 35. Você tem que declarar isso no seu imposto de renda. E você também tem que declarar através de um outro sistema que a gente chama de GCAP, que é o ganho de capital. Você tem que informar isso, gerar a informação e transportar isso para a sua declaração de imposto de renda, ok? Então, valores até 35, Débora, você só faz dentro da sua declaração, não precisa fazer GCAP, não. Pode fazer direto, sem problema nenhum. Superior a 35, vamos colocar o seguinte, comprei um carro por 35, vendi por 36, ganhei 1.000, 15% em cima dele. Agora, isso é para carros populares, né? Agora, acima de maior valor de 5 milhões, aí já é outra tabela que se utiliza para o imposto de renda. Aí eu já emendo até numa outra dúvida, como você falou de ganho de capital, que também é muito comum, é a questão de venda de apartamento. Como que funciona? Quando que tem que recolher esse imposto da venda desse apartamento? Esse ganho de capital, né? Um possível ganho de capital que tenha tido. Quando que eu tenho que declarar? Tá. Eu gostaria de dar uma notícia muito boa, né, para todo mundo, que eu pagaria o imposto só no final do ano. Mas isso não acontece, tá? E assim, não é verdade. Infelizmente... Muita gente confunde. Ou felizmente, né? Porque você pagar daqui a um ano um valor que você já vendeu, você não vai ficar guardando esse dinheiro. Às vezes você vai gastar e não vai conseguir pagar. Vamos lá. Como é que funciona, tá, o valor para quem vendeu um apartamento? Vendi um apartamento, tá? Esse apartamento teve ganho de capital. E o apartamento é o seguinte. Você só paga imposto quando você recebe, tá? Então, o que acontece? Eu vendi um apartamento, tive ganho de capital em cima desse valor do imóvel, ganhei, vendi ele, mas não recebi nenhum valor, tá? Qual é o imposto para se pagar? Nenhum. Nenhum. Tá? A Receita, ela contempla o imposto
somente na hora que você recebe e parcelas que você recebe. Vendi o apartamento por 300 mil, 300 não, até 440 mil, que for o único imóvel, você está isento. Depois eu vou entrar em outros detalhes, tá? Vendi um apartamento por 600 mil, era 400 mil na hora da compra, vendi por 600, ganhei 200 mil, 15% sobre os 200 mil, ok? 30 mil reais de imposto. Mas não recebi nada, tá? Não recebi nem um centavo. Tem imposto para pagar? Tem, mas vai pagar? Não, você não recebeu nada. Quando você receber uma primeira parcela de 100 reais, que corresponde a 20% do apartamento, você vai pagar sobre esses 100, o ganho de 20%, dá 20 mil, você vai pagar 15% sobre 20 mil. E assim sucessivamente. Esse mês eu não recebi nada, não pago nada. No mês que vem, eu recebi mais 100, eu vou lá, recolho mais 100. E assim até terminar o apartamento. Se você demorar 10 anos para receber um apartamento, você vai demorar 10 anos pagando imposto, tá? Isso, assim, eu acho muito interessante, porque a Receita pensou nisso. Porque, vamos lá, eu vendo um apartamento de R$ 1 milhão, não recebi o dinheiro. Como que eu ia pagar esse imposto? Não tem como, tá? Agora, isso é uma das modalidades de você pagar o imposto, que você vai pagar parcelado em cima do valor que você recebeu. Não recebi nada, não se paga imposto. Agora, tem uma outra modalidade que você não pagaria o imposto. Como que funciona isso? Meu apartamento custava 400 mil, vendi por 600. Dentro do prazo de 180 dias, na formalização do contrato, se eu comprar um outro apartamento no valor de 600 mil ou superior, eu também fico isento do imposto. Não pago nada. Isso é importante falar, não é todo mundo que sabe disso. Essa é uma dica importante. É isso aí. Mas é 180 dias da celebração do contrato. Tá? Então eu tenho 180 dias para recolher. Ah, mas se eu... 180 dias, não é 6 meses, né? São 180 dias a data do contrato. Venceu um dia a mais, não comprou, não vale. Retroage a data de compra, já caso tenha recebido, e paga com multa e juros. Ok? Entendeu isso, Débora? É importante ressaltar isso. Tem um apartamento de 400 mil, vendi ele por 600. Eu coloquei lá que eu tenho uma proposta de comprar por 6 meses, daqui 180 dias. Não comprei o apartamento. Ok. A Receita falou, você não comprou? Vai ter que pagar. Retroage lá atrás e paga-se o imposto. Tá? Então é muito... E tem uma outra coisa. Aí vamos colocar o seguinte. Comprei o apartamento por 400, vendi por 600 e encontrei um por 500. Então você compra o seu apartamento por 500. Esse saldo de 100 reais, 100 mil reais que ficou em aberto, esses 100 mil você vai pagar os 15% em cima dele. Tá? Do que sobrou do valor. O Davi está perguntando aqui para gente qual que é o prazo para resolver as pendências da malha. O que acontece quando passa a ser notificado pela Receita? Vamos lá. O prazo para malha, tá? O prazo para cair numa malha são 5 anos. Tá? Tá dando para ver minha mãozinha aí? 5 anos? Então, são 5 anos, tá? Que você pode, a qualquer momento, ser notificado pela Receita para comprovação de dados adicionais, tá? Os mais antigos vão lembrar disso, falar, nossa, caí na malha, o leão vai me pegar, e o leão não tinha força, e realmente era um problema, tá? Hoje não, a Receita ela vai te notificar, e a boa parte das notificações ela já vem com um prazo, para te dar um prazo para você ou retificar a sua declaração, ou corrigir a sua declaração, ou prestar esclarecimentos junto à Receita. Tá? Então você tem essa modalidade. Você tem que ver a sua notificação. A sua notificação vem um prazo lá embaixo. Lembrando que a Receita sempre dá um prazo seguinte. Se você olhar o valor que está lá, né? Olha, você caiu em malha, você omitiu uma renda, você esqueceu de colocar no seu imposto de renda, uma renda de 10 mil reais. A Receita vai te tributar, ela não vai te tributar os 10. Ela vai pegar a sua declaração de imposto de renda lá. Se você jogou na simplificada, ela vai julgar toda ali, vai fazer um novo cálculo e vai verificar. Então, esses 10 mil, ele pode sofrer retenção de 15, de 17,5, de 22, de 27,5 e vai embora, tá? E é importante que o Alex falou que o prazo são 5 anos, né? Que a Receita ela pode
que você pode cair na malha. Então, o que isso significa? Que durante 5 anos você vai ter que guardar todos os documentos que você utilizou para fazer a declaração. Então, se Todos acontecer esses. de você cair na malha, você tem que ter aqueles documentos comprovando tudo que você colocou lá. Então, é importante dizer isso também, que você tem que deixar guardado durante esses 5 anos, faz uma pastinha, coloca todos os documentos de todo o ano que você usou. Às vezes acontece, tem cliente nosso que é notificado 3, 4 anos depois. Aí a gente vai pedir documento, cadê o documento? Eles às vezes acham que estão até com a gente, né, Alex? A gente fala, É não, a gente verdade, é faz e a gente verdade. devolve o documento para vocês guardarem. É. Então é muito importante isso. O contribuinte tem que ficar ligado que ele tem que guardar esses documentos. Ô, Débora, muito bem lembrado. Uma das coisas que a gente sempre orienta e a gente sempre tem tomado esse cuidado. Você contribuinte, eu sei que você tem um contador de sua confiança, tá? Todos nós temos sempre, todo mundo tem um contador e um advogado de confiança, né? Então acontece o seguinte, por mais que o contador e o advogado sejam de confiança, ao fazer a sua declaração de imposto de renda, transmitiu, tá tudo certo, devolva o documento para o contribuinte. Nada melhor do que você guardar os documentos. É Exatamente. você que tem que guardar. Porque o escritório, ele pode ser vendido, ele pode ser dissolvido, né? Então, e você não, você precisa guardar essa documentação, tá? Então, o prazo é 5 anos. Então, e também para você você foi notificado, Daniel, né? Que perguntou? O Davi. Davi. Davi, então você precisa guardar esses documentos durante 5 anos e nesses 5 anos você foi notificado, aí você tem que ver na notificação. Às vezes a notificação está pedindo para você retificar o imposto de renda. Às vezes Uhum. está te pedindo o que mais pede, né? Comprovante de aluguel e contratos de aluguéis, né? Então você tem que levar isso à Receita. Ah, mas alguns prazos, normalmente no final do ano, né, lá para outubro, a Receita te notificou. Ela vai falar, olha, a partir do dia 2 de janeiro, pode deixar que a gente vai te notificar de novo, você traz a documentação. Você também pode pedir a antecipação da prestação das informações à Receita. Fala, eu quero, antes de terminar o prazo, eu já quero levar. Então, você pode levar essa documentação, eles vão escanear, tá, tudo isso, vão gerar em arquivo PDF, caso você já queira levar em PDF. Você já leva todo o arquivo em PDF, ou também eles podem fazer isso lá. Eles vão capturar os bancos de dados e vão te devolver a sua documentação. Você vai voltar com a sua documentação para casa e leve sempre os originais, tá? Para que você possa sempre prestar uma boa informação à Receita, ok? Uma outra dúvida também que a gente recebe muito. No caso, né, minha esposa, meu esposo, ele tem despesa médica no nome dela ou dele e é dependente do imposto de renda. Eu posso utilizar essas despesas? Como que funciona isso, Alex? É, isso eu já falei anteriormente, né, Débora, que você pode utilizar as despesas dentro de uma declaração ou de outra, contanto que o dependente daquela declaração, né, seja o titular. Então, se você tem um dependente, o seu esposo levou o seu filho no dentista, tratou dos dentes do menino, saiu tudo no nome do seu esposo, sem problema nenhum. Se ele for usar a dependência, coloca o CPF lá, né, onde ele vai ser dependente, né, ele vai utilizar na dele. Mas se sua esposa contempla maior fonte de renda e isso precisa ser colocado, pode colocar também o filho dependente na declaração dela, junto com os recibos também, que mesmo que esteja no seu nome, você utiliza no nome dela, ok? No caso de funcionário público que foi demitido, vamos imaginar que ele foi demitido, ele entrou na justiça e ele recebe precatórios. O que deve ser informado no imposto? Tá. Funcionário público. Olá, Rose. Essa pergunta foi da Rose, tá? O que que acontece? O funcionário público, quando ele é demitido, tá? Ele entra na justiça, né? E ele vai esperar os anos, né? Às vezes ele vai recorrer a valores que não foram pagos, né? Ou ele sofreu qualquer isonomia que ele não recebeu. Então ele vai receber um precatório, tá? E na declaração de imposto de renda, ela contempla um espaço onde que chama declaração de RRA, tá? Valores recebidos antecipadamente, tá? Então, tem que ser informado o valor líquido que recebeu. Normalmente, o banco ele já retém 3% do valor do precatório.
Então, desses 3%, o banco já vai reter como imposto, tá? Esse imposto, ele pode ser restituído, você tem que fazer a sua declaração. Aí, nesse caso, você é obrigado a fazer a declaração completa. Você não pode fazer a declaração simplificada, tá? Quem tem precatório não tem essa prerrogativa. Tem que fazer a declaração completa, né? Informando o precatório. E uma das coisas que muita gente, mas assim, Débora, é quase 90% das pessoas não declaram, né? Não declaram o quê? O valor que se pagou ao advogado, tá? Ele vai ter algum batimento no seu imposto de renda? Não. Ele vai ter algum benefício para você? Não. Agora, a Receita, ela contempla que você faça. A orientação que a gente sempre dá, Débora, é qualquer valor que você omitiu na sua declaração de imposto de renda. Você não quis lançar, não, isso aqui eu não vou lançar, isso aqui eu vou deixar para lá. E se a Receita, você cair em malha fina e ela pedir para te comprovar, ela vai te tributar isso, começando de 15% para frente, retroativo. Então, ela vai voltar lá atrás, vai fazer novo cômputo, novo cálculo, né, do imposto de renda, e aí sim, ela vai te tributar esse valor. E aí, então, a gente sempre orienta. De contador não pode se esconder nada, tá? Porque a gente acaba contemplando isso, né? Como um psicólogo, né? No psicólogo você não pode esconder nada, senão ele vai te dar um resultado diferente, né? Como um advogado, como contador, acho que em todas as áreas, né? Uma das coisas, Débora, que a gente também não contemplou aqui, e eu gostaria de destacar, são as pessoas que recebem aluguéis, tá? Isso é um grande problema. Porque a pessoa, ela recebe vários tipos de aluguéis, tá? Eu recebo 5 aluguéis de R$ 1.000 e nenhum deles tem retenção, porque não contempla o valor de retenção. Então, ela recebe R$ 5.000 por mês. Ao final do ano, ela tem 60 mil, ela vai lá, paga o imposto, ok? No final do ano, sobre 60 mil, estamos todos certos. Nós temos sempre que lembrar o seguinte, a declaração de imposto de renda, além da declaração de imposto de renda, ela tem que contemplar que a gente chama de carnê-leão, tá? Como é que funciona o carnê-leão? Você tem que recolher sobre os R$ 5.000, mês a mês, o valor do imposto. Então, chega no janeiro, eu vou pegar os R$ 5.000, vou fazer o meu valor, tá? Isso você recebendo de pessoas físicas, tá? Pessoa jurídica, o informe de rendimento. No final do ano, você vai declarar na sua declaração de imposto de renda. A pessoa jurídica, normalmente, ela já reteve esse valor do imposto de renda, tá? Então, você pode ficar tranquilo, tá? Tranquilo entre aspas. Porque se a pessoa jurídica, ela fala que reteve seu, né? O aluguel é R$ 5.000, ela vai lá e fala, olha, eu vou te pagar os 5, não. Eu vou te pagar 4.500 e vou recolher 500. Peça o comprovante do imposto de renda que ela tenha pago. Por quê? Se ela não pagar, você vai cair em malha fina e a Receita vai te intimar para que você comprove o que você pagou, né? O que você recebeu de aluguel, e vai te pedir que você comprove o valor que você informou no imposto de renda que você foi retido. E se a pessoa jurídica não reteve, não pagou o imposto, a você vai cair em malha fina, tá? Então, na pessoa física, isso na pessoa jurídica. Na pessoa física, você tem que fazer o carnê-leão, tá? Todo mês você tem que declarar os 5.000, reter um DARF, tá? É um sistema à parte do sistema de imposto de renda. Você faz isso à parte, tributa isso e ao final do ano você importa o carnê-leão para dentro da sua declaração de imposto de renda. Isso serve para quem recebe aluguel de pessoa física, para dentista, né? Para médicos, tá? Que não trabalha diretamente com uma clínica, mas trabalha como um médico, tá? O advogado, tá? Desde 2018, o carnê-leão para dentista, para médico, é obrigatório informar a data, o valor, qual o serviço prestado, tá? Dia a dia, fechando o mês, tá? Quem recebe aluguel, não. Junta um bolo e faz. Agora, lembrando, quem recebe aluguel, eu tenho lá meus 5 imóveis, pago uma imobiliária, né? Normalmente a taxa é 5%. Eu pago lá de R$ 10.000, eu vou pagar 5% de 10 mil, eu pago R$ 500 na pessoa física.
Eu, Alex, estou alugando 5 apartamentos, tá? Num valor de 2 mil cada um, fechando em 10 mil, e a imobiliária me retém R$ 500. O que eu tenho que declarar no imposto? Eu tenho que declarar que eu recebi 9.500. Esse valor de comissão eu posso abater do meu imposto, tá? A partir do momento que eu abato do meu imposto, eu lanço no pagamento lá que eu paguei a imobiliária o valor lá de R$ 500 por mês, tá? Quando eu faço isso, a minha declaração está concluída, tá? Eu concluo a minha declaração, verifico as pendências, verifico se os imóveis que eu vendi estão tudo certinho, né? O carro que eu vendi, né? A gente falou um pouco no início lá, a gente falou um pouco sobre valores de bolsa de valores, mas no sistema você tem que informar mês a mês, tá? Quem trabalha com day trade, né? O day trade é a transação diária, né? Quem nunca trabalhou, o day trade é você operar na bolsas, né? Como quase um hardcore mesmo, né? Você ganha, você perde toda hora, todo tempo, tudo mais. Então você faz às vezes, num dia você faz 1.500 operações, né? Como é que você vai declarar isso no imposto de renda? A operadora, né? Uma XP, ou a Clear, ou a Toro, da onde que você for operar, né? Ele vai te soltar no final do mês os seus ganhos. E quem trabalha com day trade, ele vai informar no final do mês. Olha, durante 29 dias eu ganhei lucratividade no meu day trade. Mas no último dia eu tive uma operação negativa que me comeu todos esses dividendos, eu praticamente não preciso declarar, tá? Porque eu tive perda, ok? Débora, a gente ainda está com um tempinho ainda aí? Sim. Mais uma meia hora ainda? Não. A gente tem mais 5 minutinhos. Eu separei Beleza. algumas perguntas que fizeram aqui. Então, pode fazer então, pode perguntar. Duas que têm a ver, eu vou fazer de uma vez. O Luiz perguntou qual o valor máximo que pode abater com despesa escolar e médica. E o Daniel está perguntando se essas deduções de saúde e educação, uma vez já lá no sistema, na hora de declarar, ainda assim ele deve guardar os recibos ou notas fiscais? São essas duas perguntas. Tem que guardar. Tem que guardar todos os recibos, tá? Inclusive... No prazo aí de 5 anos. 5 anos. Quando fala recibo, né? Recibo de médico, dentista, todos os planos de saúde, tem que guardar tudo. Agora, a gente só esquece uma coisa. Eu vou falar muito rapidinho aqui. Luiz, eu já vou te responder aí, tá? Uhum. Quem casa, normalmente o apartamento, uma casa, né? Não tem como mais fazer atualização monetária, tá? Então, você comprou um apartamento por 100 mil, ele vai continuar a sua declaração de 100 mil até você vender ele. Você só tem uma forma de você que esse valor seja valorizado, tá? Fazendo obras nesse apartamento, ok? Uhum. Você fez obra no apartamento? Guarde as suas notas fiscais, tudo durante 5 anos. Essas notas, elas vão te dar para você utilizar, né, na valorização. Então, você fez uma pequena obra lá de 10 mil, esse apartamento seu vai valer 110 mil, tá? Então, você vem cá e você vai valorizar esse apartamento no valor de 110 mil reais. E na hora por que isso? Porque na hora que você for vender, isso tem, assim, um bom valor para você não ter problema depois na hora do seu ganho de capital, tá? Existe um limite, sim, tá? Da dependência de 2 mil, né? De colégio também. Eu não lembro aqui agora, Débora, foi assim, muito rápido, mas eu não me lembro os valores, porque a gente acaba não pegando esses valores, porque a declaração já faz isso pra gente, tá? Mas é o Luiz da Tecol? Depois eu respondo para ele, sem problema. Tá? Desculpa aí, Luiz, mas é porque realmente o valor a gente não grava muito de cabeça. Senão, tá? Mas existe um valor, sim, limite para a dependência de colégio, né? Para os dependentes, para o uso de colégio. Agora, médico não. Médico você pode usar à vontade. Agora, lembrando, para médico você pode usar à vontade, pode fazer cirurgia plástica, pode fazer o que você quiser. Mas a Receita vai sempre te dar uma olhada. Se você gastou 15, 20 mil, ela vai te dar uma olhada. Antes de te dar a sua restituição, ela vai te pedir esse comprovante. Pode ter certeza disso. Pergunta da Valéria também. Se empréstimo consignado, tem que fazer a declaração? Tem que declarar também na declaração de imposto de renda, em dívidas e ônus, declara lá direitinho, né? Valor das parcelas,
valor pago no ano, o banco já te solta isso, já esse empréstimo consignado. Inclusive o carro, né? Comprou o carro financiado, tem que declarar os valores que você está pagando do seu carro. Então, comprou carro, comprou apartamento, pegou empréstimo consignado, o CDC do Banco do Brasil, né? Empréstimo consignado, tudo isso tem que informar no imposto de renda, sim. Tá ok? Mais alguma? Deixa eu ver aqui se a gente passou. Acho que não. Mais alguém tem alguma pergunta? Temos 3 minutinhos. Bom, Tá, Alex, considerações finais, então, né? vamos para a consideração final. Queria agradecer o Alex, né, por ter participado da nossa live. Eu Muita que coisa para a agradeço, gente Ela. falar. Imposto de renda gera muita Muito, dúvida, muita mas a gente dúvida. tem tentado manter sempre a live aí nesse período de 1 hora para também não ficar muito cansativo. Então, gente, se Uhum. vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem mandar, inclusive, via direct, coloca aí na mensagem para Tecol, que eu encaminho para o Alex, ele responde por e-mail para vocês. Então, qualquer dúvida que Perfeito. vocês tiverem referente ao imposto de renda, o Alex, ele é o grande responsável pelo imposto de renda lá da Tecol, dos nossos clientes, então ele é muito experiente no assunto. Então, quando Maravilha. qualquer pergunta que vocês quiserem, pode mandar via direct que eu encaminho para ele, tá? Alex, 2 Débora, minutinhos. ok. Quero agradecer ao pessoal aí que visitou, né? Um convite nosso. Quero agradecer mesmo de todo o coração. Sei que vocês. Eu não vou falar que vocês gastaram o seu tempo, não, né? Porque tempo de conhecimento é tempo sempre da gente estar crescendo, tá? Quero agradecer a Débora por essa iniciativa muito boa, tá? Os Obrigada. ânimos ficam tremendo antes da hora, né? Mas eu quero agradecer a Débora, ao Célio, a Márcia, com muita maestria, tem trazido inovações, trazido bons resultados para a Tecol, tá? Um beijo, um abraço para todos aí. Muito obrigado. Obrigada. Luiz, respondendo a sua pergunta, vi aqui rapidinho o limite da educação, 3.561,50. Olhei aqui para você Opa, para não sair com essa dúvida. Pessoal, ok. queria agradecer. Semana que vem a gente vai ter mais live. Toda semana a gente vai fazer uma live diferente aqui para vocês. Agradecer pela participação, foi muito bacana. Vocês interagiram bastante nessa live. Agradecer ao Alex por todos os esclarecimentos e qualquer dúvida, pessoal, pode mandar aí via direct que eu encaminho. E lembrando que esse vídeo vai estar disponível no nosso YouTube. Então, dentro de uma semana mais ou menos, o vídeo já está lá disponível. Tá joia? Obrigada a Márcia, todos e boa esqueci da noite. nossa mamãe, né? Esqueci da nossa mamãe. Márcia, um abraço. Tchau, tchau. Boa noite, pessoal. Boa noite.